Bom dia a todos, eu sou Rodrigo Baraldi e o meu grupo é composto pelo Alan Rafael, a Carolina Oliveira e a Isabela Dzigante. O tema do nosso seminário é a análise comparativa exergética de combustíveis veiculares e as suas consequências ambientais. Bom, o objetivo do trabalho é de informar e comparar a eficácia exergética de alguns combustíveis e também relacionar com questões ambientais ligadas à emissão de CO2. Os combustíveis que a gente vai tratar nesse trabalho são dos carros movidos a gasolina, diesel, GNV, que é o gás natural veicular, etanol e eletricidade. Porém, nós não temos a intenção de eleger um melhor combustível em definitivo. A intenção que se atenta principalmente a esse estudo é um estudo termodinâmico relacionado à físico-química dos combustíveis. Bom, então na nossa introdução, começamos contextualizando um pouco o fator energia com o consumo de energia do homem primitivo até o homem médio americano da década de 90. Se compararmos e analisarmos essa tabela, percebemos que o homem primitivo consumia principalmente a energia para sua alimentação. Com o decorrer dos anos e o avanço tecnológico da sociedade, há diversos outros setores que vão consumir energia por atividade. O transporte é um deles. Com o aumento de consumo de energia, o desenvolvimento tecnológico, é necessário fazer-se também importante a discussão acerca das responsabilidades e consequência desse uso. E é aí que nesse momento os olhares se voltam para o consumo consciente dessa energia no setor de transportes. Porque esse consumo consciente e a conscientização quanto ao tema gera à sociedade mudanças significativas em âmbito socioambiental, econômico e até mesmo na saúde das pessoas. E o conhecer a respeito desse aspecto leva a mudanças de padrões, como a mudança na compra de veículos, nos dados de emissões de gases e até mesmo na melhoria da qualidade de vida da população. Um dado interessante que pesquisamos é que ainda hoje, maior parte do combustível utilizado é proveniente do petróleo, e o olhar atual para questões ambientais é que começa a modificar a estrutura, com fontes alternativas que são tão eficazes quanto os combustíveis fósseis, né? Como dito anteriormente em nossos objetivos, esse trabalho faz a análise de 5 combustíveis distintos. Cabe então uma breve descrição desses combustíveis. Bom, o primeiro é a gasolina, que é um combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos e em menor quantidade por produtos oxigenados. O diesel, ou gasóleo, é um óleo derivado da destilação do petróleo bruto, usado como combustível nos motores a diesel, gasóleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos também. O gás natural veicular, GNV, é um combustível disponibilizado na forma gasosa. Diferencia-se do gás liquefeito do petróleo, GLP, por ser constituído por hidrocarbonetos na faixa do metano e do etano. O etanol, ou também chamado de álcool etílico e na linguagem corrente simplesmente álcool, é uma substância orgânica obtida na fermentação de açúcares, hidratação do etileno ou redução de acetaldeído. Veículo elétrico é o tipo de veículo propulsionado por um motor elétrico, que se diferenciam dos veículos usuais pelo fato de utilizarem um sistema de propulsão elétrica e não de solução comum de motor de combustão interna. Para completar essa parte, é interessante a definição do conceito de exergia, a fim da maior compreensão das análises que serão feitas mais adiante. Bom, a exergia representa o trabalho máximo que pode ser obtido quando uma quantidade de matéria é levada ao estado de equilíbrio termodinâmico, seja ele mecânico, térmico ou químico, com o meio ambiente, envolvendo interações apenas com os componentes do meio ambiente através de processos reversíveis. Daí que essa grandeza também seja conhecida como disponibilidade ou potencial máximo de trabalho de uma substância, quando definido o ambiente no qual se encontra. Para alcançarmos a nossa problemática, precisamos analisar os dados e as metodologias desenvolvidas por Orico em sua dissertação de mestrado. Dessas metodologias, ele apresenta uma comparação termodinâmica das rotas de produção e utilização dos combustíveis veiculares. A primeira metodologia analisada em seu trabalho vai ser a metodologia usada na alocação de custos exergéticos unitários e a emissão de dióxido de carbono nas rotas de produção de combustíveis. Essa primeira metodologia, ela foi apelidada pelo autor de do berço ao tanque. Essa metodologia ela é importante para nos proporcionar os dados necessários para a nossa análise ambiental da problemática, no caso, a emissão de dióxido de carbono.
Os objetivos é a determinação dos custos exergéticos unitários e as emissões de dióxido de carbono decorrentes da produção e distribuição dos combustíveis veiculares. Por esse motivo, que é do berço ao tanque, uma vez que é a partir da sua produção até o tanque do nosso carro. Essa metodologia ela é desenvolvida em 3 diferentes etapas. A primeira etapa é a etapa de fornecimento. Nessa etapa, a energia dos diferentes combustíveis no seu estado ingressa no volume de controle adotado para cada rota. Processos que são considerados como etapas de fornecimento são os processos iniciais, como a extração, a mineração, a agricultura, o transporte de matéria-prima e entre outros. A segunda etapa da metodologia consiste na etapa de transformação. Essa etapa corresponde ao processamento e transformação da matéria-prima e dos combustíveis fornecidos pela etapa de fornecimento, a fim de produzir produtos com maior valor agregado, como, por exemplo, os combustíveis veiculares. A última etapa dessa primeira metodologia é a etapa de uso final. Essa etapa aproveita de forma direta a energia do recurso energético para obter energia elétrica ou potência mecânica. A segunda metodologia é a metodologia e a normalização da medição do consumo de combustíveis no Brasil. Essa metodologia, como a primeira, também tem um apelido, que é a continuação, ou seja, do tanque à roda. Nessa segunda parte da metodologia, é analisada o procedimento dos cálculos utilizados na comparação termodinâmica e ambiental do uso final dos combustíveis veiculares. E para medirmos a eficiência dos veículos que utilizam motores de combustão interna, é necessário considerar fatores que interferem na projeção de operação desses veículos. E dentre esses fatores, podemos destacar alguns, como o projeto do fabricante, a distância percorrida, a forma de condução, a manutenção, a submissão do motor, a capacidade e a ocupação do veículo. No Brasil, para o cálculo do consumo absoluto e do consumo específico, utiliza-se normas da ABNT, a NBR 7024, onde veículos rodoviários e automotores leves para a medição do seu consumo de combustível. Para conseguirmos fazer essas análises desses cálculos, leva-se em consideração o gás de exaustão coletado, onde ele é diluído em ar, de modo a obter uma vazão total constante. Uma alíquota dessa mistura é analisada e, em seguida, a partir dos valores das emissões veiculares, podemos determinar o consumo de combustível. No caso dos veículos automotores movidos a gasolina, etanol hidratado ou por tecnologias flex fuel, esse valor é determinado por meio do método do carbono, utilizando a seguinte expressão, onde Cc é o consumo de combustível em litros a cada 100 km, os valores das massas de hidrocarbonetos, etanol, monóxido de carbono e dióxido de carbono emitidas pelo gás em exaustão é dado em gramas por quilômetro e a porcentagem em volume a 20 graus Celsius de gasolina, etanol e água no combustível utilizado. Para os outros tipos de combustíveis que analisaremos na nossa problemática, os dados são coletados por meio de fórmulas específicas que o autor determina em seu trabalho. Esses dados serão apresentados a seguir nos resultados. Agora a gente vai falar dos resultados. Então, quais foram os parâmetros utilizados para análise dos resultados? A gente utilizou os parâmetros de eficiência, os custos exergéticos e as emissões de CO2. Para falar dos parâmetros de eficiência, a gente pegou os 5 principais combustíveis que a gente gostaria de analisar, que é a gasolina, o etanol, o GNV, o diesel e a energia elétrica, e colocou aí alguns parâmetros, o consumo, a autonomia, a eficiência energética e a exergética. É importante a gente analisar o consumo aqui. Vamos colocar o GNV. A gente tem que o GNV ele tem o maior consumo em litros a cada 100 km. A gente não coloca a energia elétrica porque ela não é medida em litros a cada 100 km. Ela é medida em quilômetros por cada watt-hora. A gente tem também uma coisa interessante a ser analisada, a eficiência energética e exergética. O que seria a eficiência exergética? É o quanto de energia que cada combustível produz que vai ser utilizado para fazer trabalho. Então, para ser energia de movimento. Então, nem toda a energia que esse combustível vai produzir vai ser utilizada para o trabalho. A gente tem aí uma perda
em quase todos os combustíveis. O único que a gente não tem perda é a energia elétrica, o que torna esse combustível aí uma fonte muito interessante. Agora a gente vai analisar os custos exergéticos de cada combustível. O que seriam esses custos exergéticos, né? Então, o quanto de energia que a gente utiliza para produzir cada combustível e o quanto que ele vai gerar de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem que o menor custo exergético é o da energia elétrica, cerca de 6 vezes aí. Então, como que a gente vai exemplificar isso? Se a gente utiliza 60 joules, por exemplo, para produzir uma bateria, ela vai gerar de trabalho aproximadamente 10 joules, ou seja, 6 vezes menos. Então, a gente tem um gasto razoavelmente pequeno de energia para o quanto que ele vai gerar de trabalho. E aí, se a gente for analisar os outros combustíveis, como por exemplo o etanol, que é 35 vezes maior, né, o custo de produção para o quanto que ele vai usar na energia de trabalho. Nesse gráfico a gente mostra, nessa barra cinza, a emissão de CO2 para transporte desse combustível, né? A gente não está analisando aqui o quanto que esse combustível gera na queima, e sim no transporte. A gente tem dois combustíveis aí muito bons no quesito de transporte, né? Que é o etanol e a energia elétrica, que é essa segunda e essa última coluna. Também importante analisar esse gráfico é essa barra verde. Essa barra verde significa o consumo renovável. Então a gente tem que o etanol ele tem um grande consumo renovável, por ele ser feito, né, de fontes aí naturais, que é da cana-de-açúcar. Agora a gente está analisando a emissão de CO2 total, né? O quanto que vai gerar tanto no transporte quanto na queima, né, de cada combustível. É importante ressaltar aqui que a energia elétrica ela não gera CO2 na queima, né? Porque não vai ser queimado nenhum combustível. Então, esse dado que a gente colocou aqui é só para a produção desse combustível. É interessante a gente colocar aqui também que o GNV ele tem pouca geração de CO2 durante a queima, mas a gente viu no gráfico anterior que o GNV ele tem um alto gasto aí no transporte, né, e na produção dele. A partir dos dados apresentados e da problemática proposta, devemos agora analisar qual combustível é mais eficiente, visando o aspecto de eficiência exergética e o aspecto da emissão de CO2. Sendo que em ambos os aspectos analisados, os fatores levados em consideração partem desde a rota de produção do combustível, transporte, distribuição, até o seu uso final. Para realizar a comparação dos resultados obtidos, os mesmos foram separados em duas comparações, como já mencionado anteriormente. A primeira comparação diz respeito à eficiência energética do combustível, ou seja, a eficiência da energia gerada ao consumir o combustível pela energia que é utilizada para produzi-lo. E a segunda comparação retrata a emissão total de CO2 por litro de combustível. A análise pela comparação energética nos mostrou que a energia elétrica tem a melhor eficiência em geração de trabalho por gasto de energia de produção, enquanto que a gasolina C tem o pior resultado, já que sua capacidade de gerar trabalho é relativamente alta, mas a energia envolvida no seu processo de produção também é elevada. Já em relação à emissão total de CO2, temos que mesmo o etanol sendo o combustível que tem a menor liberação do gás na fase de transporte, ele libera uma quantidade elevada na queima direta. Por isso, o combustível de energia elétrica é o que apresenta menor emissão de CO2 total, visto que a emissão deste gás só ocorre na fase de produção deste combustível. Por outro lado, temos novamente a gasolina C como pior combustível no desempenho da emissão de CO2 total, porque ela libera grande quantidade de CO2. Vale ressaltar que não há maneiras de definir qual é o melhor combustível a ser usado em um âmbito geral, pois várias variáveis devem ser analisadas e, portanto, o carro a ser comprado e o combustível a ser utilizado devem ser escolhidos de acordo com as necessidades de cada consumidor. Como, por exemplo, se o consumidor quer um carro com menos gasto de combustível por litro, ou se quer um carro que polua menos, ou ainda um veículo meio termo entre esses dois casos. Por fim,
A conscientização quanto ao uso da energia e emissão de CO2 precisam ser levados cada vez mais em consideração no setor do transporte, pois a partir da substituição dos combustíveis petroquímicos, inúmeros aspectos começam a ser influenciados, e isso implicará até mesmo numa melhoria da saúde da sociedade. E aqui estão as referências utilizadas neste estudo. Obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima!